Então, recebemos hoje nos nossos estúdios o Fernando Martins, que é bacharel e mestre em Engenharia Elétrica e de Computação pela USP, PhD em Engenharia Elétrica e de Computação pela Carnegie Mellon University. E é hoje o presidente e diretor-geral da Intel Brasil. A Intel é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Tem faturamento global superior a 50 bilhões de dólares por ano e está presente em mais de 120 países. Líder mundial em inovação, a Intel projeta e fabrica as tecnologias essenciais que servem como base para os dispositivos computacionais. Fernando, prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje e gostaria que você nos contasse o segredo, como é que a gente faz para ser presidente da Intel? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma carreira longa, né? Eu tenho uma história interessante. Como você comentou, sou engenheiro. Comecei uma carreira de 25 anos, né, para chegar aqui na presidência da Intel. E é um momento muito interessante em que a gente vê brasileiros comprando computadores chineses, dos alemães, o terceiro maior mercado de computadores do mundo, né? E é uma honra ser brasileiro e estar no comando das nossas operações. Mas a minha carreira é uma carreira longa. Eu comecei em tecnologia, trabalhei muitos anos em computação gráfica, vídeo digital, e trabalhei em várias empresas antes de chegar na Intel. E na Intel eu entrei para trabalhar em vídeo. Então a ideia era como é que a gente faz o vídeo digital, como é que o vídeo digital funciona. E nesse processo eu gerei várias ideias, várias patentes. Eu tenho 26 patentes, a maioria delas na área de vídeo digital. Puxa vida. Isso trabalhando aqui no Brasil ou você já foi para os Estados Unidos? Não, isso nos Estados Unidos. Início da carreira na Intel foi nos Estados Unidos. Eu trabalhei muito aqui no Brasil também, em outras empresas. E essa primeira carreira foi já no laboratório da Intel. O primeiro momento da carreira dentro da Intel, né, nesse laboratório havia uma grande inquietação, né, como que a gente coloca o vídeo como uma mídia efetiva. Então hoje é comum, né, a gente tem YouTube, a gente tem vídeo na internet, mas naquela época que eu comecei a trabalhar nisso era o Mosaic, não existia nem o Netscape ainda, o browser, um dos primeiros browsers, né. E para você olhar uma imagem demorava, você via as linhas. Assim. Ele é verdade. Então nós tínhamos que trabalhar muito na tecnologia para comprimir o vídeo, para reduzir isso, para que isso fosse capaz de ser transmitido através de canais estreitos, como telefonia celular e tal. E hoje em dia isso já é uma coisa prevalente, a gente tem videoconferência, as pessoas internacionalmente se conectam através da tecnologia. Então foi uma grande satisfação minha trabalhar no laboratório e ver isso emplacar como produto, né? E aí, a partir do momento em que uma tecnologia emplaca como produto, não basta mais você inventar. Aquele negócio de procurar, fazer uma patente, inventar, ir numa conferência, publicar, aquilo não é mais satisfação. Satisfação é ter um impacto na vida das pessoas. Né? Claro. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar como que eu vou trabalhar, qual vai ser meu próximo passo na carreira. Né? Então, já tinha meu time em engenharia. Voltei a ser um contribuidor individual agora no time de planejamento estratégico de produto. Qual vai ser o próximo produto da Intel, né? Então nós trabalhamos aí anos e anos nisso e é um processo muito interessante porque o nosso produto ele é muito complexo, leva vários anos para ser criado e como é que eu faço esse projeto desse produto? É através de futurismo. Pois é. Então a gente tem que olhar o que vai ser o mundo daqui a 5 anos, que produto vai se adequar a isso para que os arquitetos arquitetem o produto e os engenheiros façam o desenvolvimento desse produto baseado nessa arquitetura. Porque muita gente não sabe, né? Mas o computador é igual uma casa. Você tem um arquiteto, você tem um engenheiro e é um processo, né, de criação. Esse processo é bastante longo e é necessário ter uma certa visão de qual vai ser o uso desse processador no final desse pipeline. Né? Então a criação é um processo muito interessante. Em planejamento estratégico a gente define as grandes diretrizes. Né? Então, para dar um exemplo, eu trabalhei no laboratório em tecnologias de vídeo, que estavam no laboratório, estavam no mundo do conceito. Algumas dessas tecnologias viraram produto na segunda geração Core, que é um produto que a gente lançou aqui no Brasil 2 anos atrás. E a visão desse produto era a computação visualmente inteligente. Várias tecnologias de vídeo, várias tecnologias para processamento de imagem, para dar essa experiência sem par em computação visual. E nesse momento eu vim para o Brasil tocar nossas operações aqui, que o Brasil cresceu, a classe média emergiu, o mercado cresceu muito, nos tornamos o terceiro maior mercado do mundo.
E eu vim aqui justamente numa das primeiras semanas em que eu estava no Brasil, foi o lançamento dessa segunda geração. Então eu estava no laboratório, participei da definição do produto e agora vim ao Brasil trazer a inovação para o Brasil. A Intel no Brasil tem essa área de desenvolvimento de produto também? Você tem brasileiros hoje gerando patentes? Nós temos vários brasileiros trabalhando com inovação. Tá. Então, o que eu costumo falar é que inovação não é invenção. Inovação é invenção que teve um impacto na vida das pessoas. Perfeitamente. Tem uma frase famosa que diz que dinheiro gera invenção. E inovação gera dinheiro. Então, é a diferença, uma da outra forma de olhar isso. Né? Então, quer dizer, a inovação quando tem um impacto na vida das pessoas e gera um valor, e aquilo é uma coisa desejável, né? Para uma grande maioria da população. Então, a inovação é a invenção que teve um impacto. Aqui no Brasil, nós temos investimentos consideráveis em gerar inovações locais. Porque os problemas dos brasileiros são problemas dos brasileiros. A gente tem que encarar isso localmente. Né? Você tropicaliza a Intel também? A ideia não é só olhar a inovação do ponto de vista de tecnologia de fabricação ou de tecnologia que eu tenho dentro do processador, mas os usos que eu faço com isso. Okay. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma tecnologia de sensores que foi utilizada no posto de gasolina do futuro, que foi um projeto conjunto com a Petrobras. Então, nós olhamos nos 40 anos da Petrobras o que seria um posto de gasolina se não tivesse limites. Eu não vou pensar em custo, eu vou investir tudo em tecnologia. Então, esse é um posto de gasolina em que o seu carro entra, você já é reconhecido. Álvaro, bom dia, você é um fã de futebol, ele já começa a mostrar um videoclipe do seu time. Enquanto você abastece e sai do posto. A cobrança já é feita automaticamente porque o carro é identificado com essa tecnologia. Então nós temos essa tecnologia de sensores, nós temos tecnologias de processamento de imagem, em que as pessoas são reconhecidas. Eu posso reconhecer não o indivíduo, mas reconhecer a característica do indivíduo. Então essa é uma mãe com uma criança, essa é uma criança na faixa dos 8 anos, então eu vou colocar aqui no meu display dentro dessa loja uma promoção ou de um vestido, ou alguma coisa, ou de um achocolatado. Você entrou na loja de conveniência do posto, 3 adolescentes, eles têm 21 anos, a cerveja é por aqui. Então, entender um pouco as pessoas e fazer a promoção. Ou, por exemplo, o Álvaro é vegetariano. Eu entrei na loja de conveniência, eu não vou tentar vender o cachorro-quente para você, eu vou vender a salada. Então, nesse posto de gasolina... Já me indica onde é que eu acho. Quer dizer, que me ajuda a não perder tempo. É uma coisa conveniente para a pessoa, aumenta muito o índice de satisfação, porque tudo que é personalizado, a pessoa se sente especial. Nesse posto de gasolina, o tráfego aumentou mais de 20%, as pessoas muito interessadas em participar da experiência. Melhora para o varejista, porque ele consegue converter maior número de vendas, as promoções são promoções pertinentes, né? Eu não vou vender o cachorro-quente para o vegetariano. Claro. Mas esse é um projeto de inovação que foi feito no Brasil. O primeiro posto de gasolina do futuro foi implementado na Barra da Tijuca, e é uma tecnologia em que outras empresas como a Petrobras estão agora muito interessadas em distribuir pelo mundo inteiro. Para a Copa do Mundo, Olimpíadas, por exemplo, óbvio, a característica do brasileiro é completamente diferente mesmo. Existe algum desenvolvimento da Intel com parceiros para esses grandes eventos que vão haver no Brasil? Esses grandes eventos, eles são eventos que têm um legado muito grande, né? Então, nós temos parcerias do ponto de vista de desenvolver tecnologias de segurança. Essas tecnologias de monitoramento de imagem, identificar pessoas, etc., elas vão ser aplicadas. Existem algumas ideias que eu não vou divulgar aqui agora, que ainda estão em desenvolvimento, mas você pode imaginar um sujeito que é alemão se aproximando de um display digital, e aquele display deve estar em alemão, quando o sujeito é japonês deve estar em japonês. Então essa tecnologia que é uma tecnologia de wearable, que a gente fala em inglês, né? Uma tecnologia que você usa no seu próprio corpo, um bracelete que seja o seu ingresso. Já te identifica. Exato, já identifica. Então essas ideias entram no plano das ideias, né? Mas eu queria comentar algumas inovações reais de grande impacto, uma delas é na área de educação. Então, a educação do século XIX, você tem o professor na lousa, aquela boca menino, que eu vou te explicar sobre a história do Brasil. Na educação do século XXI, a aula de amanhã vai ser sobre a história do Brasil. Vão na internet, assistam alguns vídeos, e amanhã nós vamos conversar sobre isso. Essa dinâmica
requer dispositivos de baixo custo e alta eficiência. Sim. E nós desenvolvemos aqui no Brasil, tenho um orgulho tremendo no nosso laboratório aqui, o Classmate PC, que é uma máquina companheiro do aluno, é uma máquina de custo baixo. Aqui no Brasil já foi disponibilizado ao mercado. Em Pernambuco, nós temos os estudantes de ensino médio recebendo essa máquina. É uma máquina com tela sensível ao toque, ela é uma máquina que ela é tablet, ela é notebook, ela se converte, custo baixíssimo, a ponto de ser parte de um programa de governo, né? E esse projeto é um projeto que aqui no Brasil ele ainda está na fase de pilotos, né? Então, Pernambuco fez alguma coisa, nós temos Rio de Janeiro com algumas cidades no sul do país, mas esse impacto foi global, quer dizer, uma inovação brasileira. Vários países, como Portugal, já tem um computador por aluno, Uruguai, enfim, a Turquia tem programas de dezenas de milhões de máquinas, e hoje no Brasil, hoje no mundo nós já vendemos mais de 10 milhões desse design que foi criado aqui em São Paulo. Então a inovação brasileira tem essa, outra é a urna eletrônica, tem o processador Intel dentro. A inovação muito interessante. E essa todos nós usamos, né? E todo mundo conhece. Fernando, eu quero encerrar esse bloco passando um filme institucional da Intel para que nossos internautas conheçam um pouco mais sobre vocês. Ótimo. Por favor.